A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Sami Sater, eu tenho autismo e vim trazer a mensagem de hoje, né? Que, no caso, o tema da mensagem de hoje seria liberdade, né? Para vocês que talvez tenham algumas dúvidas a respeito. Um certo dia, né? Eu estava em um churrasco e conheci um homem que me fez alguns questionamentos, né? Sobre a liberdade. Não era uma pessoa ruim, só era alguém que queria entender sobre esse tema. E é interessante que ele me fez perguntas bem complexas, né? Que no caso eu estarei falando um pouco, né, sobre isso na mensagem de hoje. Primeiramente, né, nós devemos saber o que é ser livre. Ser livre não é fazer qualquer coisa, poder fazer tudo o que quer. Mesmo você tendo a capacidade de fazer o que você quer, você fazer o que é certo, você fazer o que é justo, você fazer o que tem que ser feito e fazer o que Deus pede. Isso é liberdade. Por quê? O que é e não ser livre, né? Não ser livre é o pecado. O pecado é uma prisão. No caso, a pior prisão é aquela, né, que você se sente confortável nela. Essa é a pior prisão, porque quando você quer parar, é aí que você percebe que você não é livre. Assim é o pecado, quando você entra em um vício, você se sente livre, mas quando você quer parar com esse pecado, você percebe que você na verdade está preso, preso à sua vontade. Assim é o pecado. Então, vamos analisar um pouco sobre a queda de Lúcifer, né? Lúcifer, né, é o que iniciou ali, né, o pecado. Ele era um ser livre, livre para fazer o que quisesse, né, escolher o que quisesse. Só que a gente tem que entender uma coisa, que no caso, por ser livre para poder fazer uma escolha, não te torna, como posso dizer, né, não o te torna livre das consequências dessa escolha. No caso, né, ele fez a escolha dele. Ele escolheu ser o diabo. Ele escolheu pecar. Então, o fato de que ele era perfeito antes não impedia ele de escolher errar. Mas escolher errar é o que tornou ele um pecador. É que tornou ele, né, no caso, o diabo. Então, nós devemos entender o seguinte: o que é pecar contra si mesmo e pecar contra os outros, né? Quando você peca contra si mesmo, você está tirando a sua própria liberdade, se prendendo ao pecado, porque, como dito, o pecado te dá liberdade até você querer parar. Aí você percebe que não tem mais liberdade. E pecar contra o próximo, né? No caso, seria o tirar a liberdade do próximo. Quando você escolhe, né, no caso, fazer mal a uma pessoa, né, vamos dizer assim, eliminar ela, você tira dessa pessoa a liberdade de viver. Você está usando a sua liberdade para tirar a do próximo, o que é um pecado. E não estou dizendo que é certo fazer isso. Estou dizendo que a pessoa escolheu fazer isso com o outro, mas tirando a escolha do outro. O que é errado, no caso, né? E talvez você se pergunte, né? O porquê que Deus criou, né, o diabo mesmo sabendo, né, que ele iria fazer isso. Primeiramente, ele não criou o diabo, ele criou Lúcifer. O propósito de Lúcifer, no caso, era ser o líder da adoração ali, né? Só que a gente tem que entender o seguinte: quando ele criou todas as coisas, ele criou com amor. Quando a gente ama a pessoa, a gente deixa ela ser livre. No caso, quando ele criou os anjos, de certo modo, eram livres, né? E, no caso, Deus não criou o diabo, foi Lúcifer que escolheu se tornar o diabo. E mesmo sabendo que aconteceria, ele já tinha um plano para nos ajudar, que no caso era através de Jesus, para poder restaurar essa liberdade que a gente perderia ao decorrer do tempo. E às vezes você talvez ache injusto isso, né?
ele criou Lúcifer mesmo sabendo que ele pecaria e faria todas essas coisas. Mas ele também criou a mim e criou a você, que mesmo, né, ele nos dando liberdade, nos amando, ele também saberia que a gente iria fazer coisas ruins. No caso, né, nós também ganhamos a liberdade porque Deus nos ama. A diferença, né, é que nós temos perdão e o diabo não tem. Então, talvez você esteja pensando, né, como se libertar, como se tornar livre, né? No caso, eu vou dizer o seguinte: existem formas, né, de você se libertar mais do pecado, se libertar do vício, seja lá qual for o seu vício. Se for as drogas, a bebida ou a masturbação, existem formas, no caso, de você se libertar. No caso, trejeitos. Tem a oração, que é falar com Deus. Quando você ora, né, você, no caso, você recebe, né, você se torna mais próximo de Deus quando você começa a orar. Tem também, né, a palavra. Quando você lê a palavra, você recebe a resposta. Quando você ora, você fala com ele. Quando você lê a palavra, você recebe a resposta. Entendeu? E isso te torna mais próximo de Deus. E você vai entender o porquê tem que se aproximar mais. Por causa do jejum também, né? O jejum é o sacrifício, que também é para se aproximar de Deus. No caso, quando você se aproxima de Deus, você se esvazia mais do pecado e se enche mais dele. Você se esvazia mais das suas prisões internas e se torna mais livre em Deus. Entende? Então, orar, ler a palavra, né, e jejuar não serve só para te tornar mais próximo de Deus, mas também para te tornar mais livre do pecado. É óbvio que a gente não vai ter 100% essa liberdade aqui na Terra, mas através da graça de Jesus, né, e fazendo as coisas certas, né, orando, jejuando, né, lendo a palavra, seguindo, né, o mandamento dele, amar a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de tudo, crendo em Jesus e através da graça nós chegaremos no paraíso um dia, onde nós estaremos 100% livres do pecado. Imagina isso, um lugar onde não existe mais o mal, não existe mais o pecado, não existe dor, não existe sofrimento e que você nunca vai se enjoar disso. Esse é o paraíso, né? Que é para lá que eu quero ir e acredito que vocês queiram ir também, né? Então, é isso. Bom, a palavra de hoje é essa. Até a próxima.